O ar do Aeroporto Internacional de Guarulhos estava carregado com aquela eletricidade peculiar, uma mistura de anseio e exaustão, de despedidas e recomeços. Para Helena, aos 68 anos, era para ser um recomeço. Ao seu lado, Ricardo, com seus 72 anos de um charme que o tempo se recusara a erodir, segurava sua mão. A mão dele, quente e um pouco trêmula, era um porto seguro no meio daquele oceano de gente apressada. Estavam a caminho de Bali. 2 passagens, classe executiva. 1 mês inteiro num resort de luxo. Não era uma fuga, era uma celebração. Celebração de um ano de um amor que floresceu tarde, no outono de suas vidas, mas com a força de uma primavera inteira. Helena olhava para o painel de embarques, para o voo EK-262 para Dubai, a primeira perna da jornada, e sentia um contentamento sereno. Pela primeira vez em muitos anos, desde a morte de seu marido, Pedro, ela se sentia parte de um nós novamente. Um nós que ela mesma escolhera, com a maturidade e a clareza que só as décadas podem conferir. Ricardo sorriu para ela. Os olhos azuis, embora um pouco embaçados pela idade, ainda brilhavam com uma vivacidade contagiante. Pronta para a nossa aventura, minha querida. A voz dele era um barítono suave, um som que se tornara a trilha sonora da sua nova felicidade. Mais do que pronta, ela respondeu, apertando a mão dele. Estou pronta desde o dia em que te conheci no clube de leitura. A lembrança a fez sorrir. Ambos viúvos, ambos sentindo o peso da solidão, encontraram um no outro, não um substituto para o que haviam perdido, mas um complemento para o que haviam se tornado. Helena, uma arquiteta aposentada, de mente analítica e espírito pragmático. Ricardo, um ex-jornalista, um sonhador com uma alma poética. Eles eram diferentes, mas suas solidões se encaixavam perfeitamente. O romance foi rápido, mas não apressado. Foi deliberado. Cada encontro, cada jantar, cada conversa noturna era como a colocação cuidadosa de um tijolo em uma nova fundação. Uma fundação que Helena acreditava ser sólida, construída sobre o terreno firme da experiência, do respeito mútuo e de um afeto genuíno que não precisava das explosões febris da juventude para se provar verdadeiro. Vou buscar um café para nós, disse Ricardo, dando-lhe um beijo suave na testa. Não saia daí. Helena observou-o afastar-se. A sua figura ainda ereta, movendo-se com uma dignidade que a encantava. Ela se recostou na cadeira desconfortável do portão de embarque, fechando os olhos por um instante, absorvendo o momento. Estava tudo perfeito, planejado, cada detalhe, desde o seguro de viagem até a escolha do bangalô com vista para o mar, havia sido meticulosamente arranjado. Helena era uma planejadora. A sua vida inteira fora uma série de projetos bem executados. A sua carreira, a educação dos seus filhos, a gestão das finanças da família após a morte de Pedro. Ela não deixava pontas soltas. E esta viagem a Bali era o seu projeto mais pessoal, o coroamento de uma decisão consciente de abraçar a felicidade mais uma vez. Foi então que um perfume caro e agressivo cortou o ar, precedendo a figura que o usava. Verônica, a filha única de Ricardo. Alta, magra, vestida com um conjunto de linho branco que provavelmente custava mais do que a passagem de muita gente ali, ela parou diante de Helena com uma postura que exalava desdém. Os olhos eram os mesmos de Ricardo, mas nela eram frios, calculistas. Helena, disse ela, a voz polida como uma lâmina. Não era uma saudação, era uma intimação. Onde está o meu pai? Olá, Verônica. Ele foi buscar um café, respondeu Helena, mantendo a calma. A presença de Verônica não era uma surpresa completa. Inconveniente, sim. Inesperada no local e na hora, talvez. Mas a sua oposição ao relacionamento era uma constante desde o primeiro dia. Não sabia que viria se despedir. Verônica soltou uma risada curta e sem humor. Despedir? Eu não vim me despedir. Eu vim tentar colocar um pouco de juízo na cabeça dele. E na sua. Ela olhou ao redor, o nariz ligeiramente empinado, como se o próprio ar do aeroporto fosse indigno de seus pulmões. Essa viagem é um absurdo. Um homem na idade e com a condição dele ir para o outro lado do mundo. A condição a que ela se referia era uma arritmia cardíaca que Ricardo controlava com medicação e um estilo de vida saudável. Uma condição que Verônica brandia como uma sentença de morte iminente sempre que queria manipular o pai. O seu pai está perfeitamente bem, Verônica. Os médicos liberaram a viagem. Aliás, eles a incentivaram. Disseram que a felicidade e o relaxamento seriam ótimos para ele. Helena retrucou, a sua voz ainda nivelada,
mas com um fio de aço começando a se formar. Ah, os médicos, ela desdenhou. E o que você sabe sobre o que é bom para ele? Você o conhece há 1 ano. Eu sou a filha dele. Eu passei a vida inteira ao lado dele. Eu sei do que ele precisa. A sua fixação não era no bem-estar de Ricardo. Helena sabia. Era no controle. Controle sobre o tempo, a atenção e, principalmente, o patrimônio do pai. Helena era um obstáculo, uma variável não planejada na equação de Verônica. Helena respirou fundo, sentindo o seu planejamento, a sua serenidade, começar a ser corroído pela acidez daquela mulher. Ela podia sentir os olhares curiosos de outros passageiros. O drama discreto estava se tornando um espetáculo público. Ela não se envolveria. Não ali. Não agora. Verônica, esta não é a hora nem o lugar para esta conversa. Nós estamos prestes a embarcar. O seu pai está feliz. Eu estou feliz. Por que você não pode simplesmente aceitar isso? Foi então que Verônica se inclinou, baixando a voz para um sussurro conspiratório e venenoso, garantindo que apenas Helena ouvisse, mas que cada palavra tivesse o impacto de um golpe físico. Os seus olhos fixaram-se nos de Helena, despidos de qualquer polidez. Aceitar? Aceitar que uma oportunista apareça do nada e se aproveite da solidão de um homem idoso? Você acha que eu não sei o que você está fazendo? O sussurro era mais cortante do que um grito. Você pode ter planejado esta pequena fantasia romântica, esta viagem dos sonhos. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, com toda a clareza do mundo. Ela fez uma pausa, saboreando o momento, a sua expressão uma máscara de falsa compaixão que mal escondia o triunfo cruel. Ele não vai durar com você. A frase pairou no ar. Não foi uma previsão, foi uma maldição, uma declaração que minava tudo. Não era apenas sobre a saúde de Ricardo, era sobre a validade do amor deles, sobre a própria Helena. A frase a reduzia a um passatempo temporário, a uma cuidadora glorificada esperando pelo inevitável. Implicava que a sua presença era um fardo, um acelerador do fim. Naquele instante, o castelo de cartas que era a sua felicidade planejada pareceu desmoronar. A mão que segurava a alça de sua bolsa de couro ficou branca. O sangue fugiu do seu rosto. Por um segundo, ela sentiu o chão sumir. A dor foi aguda, precisa, cirúrgica. Mas então, algo mais profundo, mais antigo e infinitamente mais forte do que a dor, emergiu das profundezas de Helena. Era a arquiteta, a planejadora, a mulher que sobrevivera à viuvez, que criara filhos bem-sucedidos, que gerira um patrimônio e uma vida com competência e dignidade. Era a força interior que Napoleon Hill chamaria de autossugestão e propósito definido. A ofensa de Verônica foi tão extrema, tão fundamentalmente desrespeitosa, que não provocou apenas dor, provocou clareza. Uma clareza ofuscante, terrível e, finalmente, libertadora. Ela viu tudo num flash. As pequenas sabotagens de Verônica ao longo do último ano. Os telefonemas urgentes que interrompiam os seus jantares. As preocupações com a saúde do pai que eram, na verdade, críticas veladas a Helena. A forma como Ricardo, para evitar conflitos, sempre cedia um pouco. Pedia a paciência de Helena, prometia conversar com a filha, mas nunca o fazia de forma eficaz. Ele era um bom homem, mas fraco diante da manipulação da filha. E Helena, em nome do amor e da harmonia, tinha tolerado, tinha sido paciente. Tinha feito concessões. Ele não vai durar com você. A frase ecoou novamente, mas agora com um significado diferente. Não era uma previsão sobre Ricardo. Era um ultimato para Helena. Ou ela aceitava aquele papel subalterno, aquela humilhação constante, ou ela redefinia os termos da sua própria vida. E Helena, a arquiteta da sua existência, não aceitava projetos mal concebidos. Ela olhou para Verônica e, pela primeira vez, não viu a filha problemática de Ricardo. Viu apenas a personificação de uma adversidade que precisava ser superada com uma ação decisiva. O seu cérebro, treinado para encontrar soluções estruturais, trabalhou com uma velocidade impressionante. A dor transformou-se em combustível, a humilhação em determinação. Na sua bolsa de mão, junto com o seu passaporte e o de Ricardo, estava o envelope de viagem. Dentro, as 2 passagens para Bali e também, dobrada cuidadosamente, uma terceira passagem. Uma passagem só de ida, também para Bali, no mesmo voo, comprada semanas antes sob o pretexto de uma emergência, caso a minha irmã precise se juntar a nós. Era uma contingência. Helena, a planejadora, sempre tinha um plano B. Ela não sabia exatamente para que serviria, mas o seu instinto, a sua sabedoria acumulada, dissera-lhe para tê-lo.
Era um seguro contra o imprevisto. E o imprevisto acabara de se materializar na forma de Verônica. Ricardo estava voltando, equilibrando 2 copos de café. O seu sorriso vacilou ao ver a filha ali, uma nuvem escura no seu céu azul. Verônica, o que você está fazendo aqui? Helena levantou-se. A sua postura não era mais a de uma mulher apaixonada a caminho das férias. Era a de uma rainha retomando o seu trono. Ela não olhou para Ricardo. Manteve os olhos fixos em Verônica, que parecia confusa com a súbita mudança na atmosfera. Com um movimento calmo e deliberado, Helena abriu a sua bolsa. Ignorou os passaportes, os cartões de embarque com os nomes Helena e Ricardo. A sua mão encontrou o 3º bilhete, o bilhete da contingência. Ela o retirou. Era um bilhete só de ida, sem data de volta. A liberdade impressa em papel. Ela estendeu-o para Verônica. A filha de Ricardo olhou para o papel, depois para Helena, a sua arrogância dando lugar à perplexidade. Aqui, disse Helena. A sua voz era baixa, mas ressoava com uma autoridade inquestionável, uma autoridade que ela mesma se esquecera que possuía. Você disse que sabe do que o seu pai precisa. Você está tão preocupada com a saúde dele nesta viagem. Ela empurrou o bilhete para mais perto da mão de Verônica. Então vá você, cuide dele. O queixo de Verônica caiu. Ricardo, parado a poucos metros, parecia ter congelado, o café esquecido em suas mãos. O quê? Gaguejou Verônica. Você me ouviu, continuou Helena, o seu olhar nunca se desviando. Já que ele não vai durar comigo, talvez ele dure com você. Você pode monitorar os batimentos cardíacos dele em cima de um elefante. Pode garantir que ele tome os remédios na hora certa antes de uma aula de yoga ao nascer do sol. O lugar é seu. Ela fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar naquele espaço tenso e silencioso do portão de embarque. Eu entrego a passagem só de ida para Bali. Aproveite. Com isso, ela largou o bilhete na mão inerte de Verônica. Virou-se para Ricardo, que a olhava com uma mistura de choque, confusão e uma dor nascente. Ela pegou a sua bolsa de mão, a sua única bagagem de cabine. Não havia mais nada a ser dito. A sua ação fora a sua declaração final. Ela não deu a Ricardo a chance de falar, de protestar, de tentar consertar. O projeto estava cancelado. A fundação estava comprometida. Sem olhar para trás, Helena contornou o casal atônito e começou a caminhar na direção oposta ao portão de embarque. Ela não caminhou em direção à saída do aeroporto, mas em direção a um dos balcões de companhias aéreas. O seu destino não era mais Bali. O seu destino, naquele momento, era a sua própria soberania. Cada passo era firme, ecoando no chão polido do terminal. Ela não estava a fugir. Estava a executar um novo plano. Um plano que acabara de nascer da ruína do anterior, mais forte, mais verdadeiro e inteiramente seu. A aventura que ela procurava não estava do outro lado do mundo. Estava dentro dela, à espera de ser redescoberta, e acabara de começar. Agir era a sua salvação. O pensamento viria depois. Ela se dirigiu diretamente ao balcão de uma companhia aérea diferente, uma que voava para destinos domésticos. Ignorou as dezenas de mensagens e chamadas perdidas que faziam seu celular vibrar incessantemente dentro da bolsa. Sabia que eram de Ricardo. Atendê-las seria reabrir uma porta que ela acabara de fechar com uma força sísmica. Na sua mente, a arquiteta assumira o controle total. O plano original Bali fora demolido. Agora, era tempo de construir um abrigo temporário, uma estrutura segura para avaliar os danos e projetar o futuro. Ela comprou uma passagem para o Rio de Janeiro, o próximo voo, partindo em menos de 2 horas. Por que Rio? Porque não era a sua casa em São Paulo, um lugar agora impregnado com as memórias de Ricardo. E porque o mar sempre tivera um efeito calmante sobre ela. Ela precisava do mar, precisava de um horizonte vasto para contemplar, um que pudesse espelhar a imensidão assustadora e ao mesmo tempo excitante que se abria à sua frente. Enquanto esperava no novo portão, finalmente se permitiu sentar e respirar. O silêncio em sua mente foi quebrado e o dilúvio começou. A dor da traição, não uma traição de infidelidade, mas a traição da fraqueza de Ricardo, da sua incapacidade de protegê-la, de proteger o nós que estavam a construir. A humilhação das palavras de Verônica, que agora se repetiam em sua cabeça. A solidão avassaladora que a engoliu, mais intensa do que a que sentira após a morte de Pedro, pois esta era uma solidão nascida da rejeição, não da perda inevitável. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela não as enxugou. Deixou que viessem, um reconhecimento do luto pelo sonho que acabara de morrer. O sonho de envelhecer ao lado de alguém,
de compartilhar os pequenos prazeres, de ter uma testemunha para o capítulo final da sua vida. Bali. A imagem do bangalô sobre a água, dos jantares à luz de velas na praia, tudo se desfez em pó. E no lugar, a imagem brutalmente clara, Ricardo e Verônica. Juntos naquele paraíso, um cenário grotesco para a vitória dela. Ela teria conseguido o que queria? Teria o pai só para si, mesmo que à custa da felicidade dele? Foi nesse momento de desolação que o seu telefone tocou novamente. Mas desta vez, o nome na tela era Lúcia. Lúcia, sua melhor amiga há mais de 40 anos. O seu pilar, a sua mente mestra, como diria Napoleon Hill. Embora nenhuma das duas usasse essa terminologia, elas eram simplesmente Lúcia e Helena. Uma aliança forjada em décadas de confidências, risadas e apoio mútuo. Helena atendeu, a voz embargada. Helena, querida, onde você está? Ricardo me ligou, desesperado. Ele disse algo sobre o aeroporto, Verônica. Ele não conseguia formar uma frase coerente. O que aconteceu? A voz de Lúcia era um bálsamo de preocupação e sensatez. Helena respirou fundo e, pela primeira vez, verbalizou o ocorrido. Contou tudo. A chegada de Verônica. As palavras exatas. O bilhete de contingência. A sua decisão. Ao falar, a história começou a tomar forma, a transformar-se de um caos emocional em uma narrativa com causa e efeito. Contar a Lúcia era como apresentar um projeto a um colega de confiança. O ato de explicar forçava a clareza. Do outro lado da linha, Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, não havia pena na sua voz, mas uma admiração contida. Meu Deus, Helena. Você entregou a ela o bilhete? Eu entreguei, confirmou Helena, a voz um pouco mais firme. Outra pausa. Estou dividida entre te dar um abraço e te aplaudir de pé, disse Lúcia. E Helena pôde quase ouvir o sorriso em sua voz. Aquele pequeno monstro finalmente passou dos limites. E você não recuou. Você construiu um muro de Berlim particular. O humor de Lúcia, mesmo que sombrio, foi a primeira lufada de ar fresco naquele ambiente sufocante. Não parece uma vitória agora, Lúcia. Sinto-me devastada. Claro que se sente. Você acabou de realizar uma cirurgia radical sem anestesia, querida. Removeu um tumor. Dói como o inferno, mas era necessário para sobreviver. E você sabe, no fundo, que não era apenas sobre Verônica, não é? A pergunta de Lúcia foi direto ao cerne da questão. Helena olhou para as luzes da pista de pouso, para os aviões decolando para outros mundos, outras vidas. Não, admitiu ela. Era sobre Ricardo. Era sobre a permissividade dele. Sobre o fato de que, para ter paz com a filha, ele estava disposto a sacrificar a minha. Exatamente, concordou Lúcia. Ele permitiu que ela envenenasse o jardim que vocês estavam cultivando. Um homem de verdade teria arrancado a erva daninha pela raiz na primeira vez que ela apareceu. Ele apenas a podava e pedia para você não se importar com os espinhos. O insight era doloroso e preciso. O amor por Ricardo a cegara para a gravidade dessa falha de caráter. Ou talvez não a cegara, mas a fizera acreditar que poderia contorná-la, que o amor deles seria forte o suficiente para superar um erro de cálculo, o mais grave da sua vida. E agora? Perguntou Lúcia gentilmente. Onde você está de verdade? No portão 23, embarcando para o Rio. Preciso de distância, preciso pensar. Rio, boa escolha, aprovou Lúcia. Ouça-me com atenção, Helena. Você fez a coisa mais corajosa que poderia ter feito. Agora, a fase 2 do plano começa. E não, você não vai apenas sentar e chorar em um hotel em Copacabana. A voz de Lúcia assumiu um tom de comando amoroso. Você vai fazer o check-in em um bom hotel. Vai pedir um serviço de quarto excelente. Vai tomar um banho demorado. E amanhã, você vai me ligar e nós vamos traçar uma estratégia. Você não é uma vítima. Você é uma arquiteta. Vamos projetar a sua fortaleza. As palavras de Lúcia foram como um manual de instruções para a sobrevivência. Estratégia, fortaleza. Eram termos que a mente de Helena compreendia. Eram a sua linguagem. Ela sentiu uma centelha de sua antiga força retornar. A dor ainda estava lá, um buraco em seu peito. Mas ao redor dela, as fundações de algo novo começavam a ser escavadas. E Ricardo, sussurrou Helena. A última ponta de esperança apegando-se a esse nome. Ricardo fez a sua escolha quando não fez uma, disse Lúcia sem rodeios. Ele escolheu a inação, que é a forma mais covarde de ação. Agora ele está em um avião para Bali com a consequência direta da sua escolha. Deixe-o marinar nesse paraíso tropical com o seu pequeno escorpião. A bola não está mais no seu campo, Helena. Na verdade, você pegou a bola, o campo, o estádio inteiro
e foi embora. A chamada para o embarque soou. Preciso ir, Lúcia. Vá. E lembre-se do que Napoleon Hill sempre escreveu, aquele livro que seu marido Pedro tanto amava, disse Lúcia, evocando uma memória poderosa. Toda adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Você está segurando uma semente, Helena. Vamos descobrir que tipo de árvore magnífica ela vai se tornar. Ligue-me amanhã. Helena desligou, o coração ainda doendo, mas a mente zumbindo com um novo propósito, a semente de um benefício maior. Ela se levantou e caminhou pela ponte de embarque, juntando-se à fila de passageiros. Cada passo a afastava mais de São Paulo, de Ricardo, da mulher que ela fora naquela manhã. Ao encontrar o seu assento na janela, ela não olhou para trás. Olhou para a frente, para o céu noturno, para o futuro desconhecido. A viagem para Bali fora cancelada, mas a sua jornada, a verdadeira jornada, estava apenas começando, e a primeira parada era reencontrar a mulher que sempre existira debaixo da superfície, Helena, a construtora de seu próprio destino. A vida de Helena antes de Ricardo não fora marcada pela solidão, mas por uma autossuficiência tranquila e laboriosa. O seu casamento de 42 anos com Pedro fora uma parceria sólida, uma empresa bem administrada com o objetivo comum de construir uma família e um futuro seguro. Pedro era engenheiro civil, um homem de números, de certezas e de uma lógica inabalável. O amor deles era uma estrutura de concreto armado, forte, funcional, confiável. Não tinha a poesia e a espontaneidade que ela encontrou com Ricardo, mas oferecia uma segurança que Helena, na época, valorizava acima de tudo. Juntos, eles eram uma equipe formidável. Ele construía as pontes e os edifícios. Ela projetava os espaços onde a vida acontecia. Eles criaram 2 filhos, agora homens feitos e bem-sucedidos. Marcos, o mais velho, um advogado tributarista que herdara da aversão do pai ao risco. Daniel, o mais novo, um chefe de cozinha que abrira um bistrô premiado, possuindo a criatividade e a sensibilidade da mãe. Após a educação dos filhos, Helena mergulhou de volta na sua carreira com uma paixão renovada. Abriu seu próprio escritório de arquitetura, pequeno, mas respeitado, especializando-se na restauração de edifícios históricos. Era um trabalho que exigia paciência, um olho para os detalhes e um profundo respeito pelo passado, qualidades que Helena possuía em abundância. A morte de Pedro, vítima de um ataque cardíaco fulminante aos 69 anos, foi um cataclismo. A estrutura de concreto armado da sua vida veio abaixo. O que restou, no entanto, não foram apenas escombros. Pedro, o homem da lógica e dos números, deixara tudo impecavelmente organizado. As finanças, os investimentos, o testamento. Helena não precisava se preocupar com dinheiro. Ele a deixara financeiramente independente, um presente final de seu amor pragmático. A dor da perda foi imensa, mas a transição para a viuvez foi, em termos práticos, suave. Os primeiros anos sozinha foram um período de reajuste. Ela vendeu a casa grande onde criaram os filhos, um espaço cheio de ecos e de ausência, e mudou-se para um apartamento moderno e elegante, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Um espaço que era só seu, projetado por ela. Cada móvel, cada obra de arte, uma expressão de sua identidade individual, não mais a metade de um casal. Ela continuou a trabalhar, mas em um ritmo mais lento, aceitando apenas os projetos que verdadeiramente a apaixonavam. Viajou, frequentou cursos, juntou-se ao clube de leitura onde, 5 anos após a morte de Pedro, conheceu Ricardo. Ricardo foi como abrir as janelas de uma casa que estivera fechada por muito tempo. Ele trouxe cor, música e uma leveza que ela não sabia que lhe fazia falta. Ele a fazia rir. Ele lia poesias para ela. Ele a via não como a viúva de Pedro ou a mãe de Marcos e Daniel, mas como Helena, a mulher, e ela se apaixonou por essa redescoberta de si mesma através dos olhos dele. Se o amor com Pedro era prosa, o com Ricardo era poesia, e era inebriante. Os seus filhos reagiram de maneiras distintas. Daniel, o chefe, o artista, ficou genuinamente feliz por ela. Mamãe, você merece toda a felicidade do mundo. Ricardo parece ser um homem maravilhoso, ele disse após o primeiro jantar em que os apresentou. Marcos, o advogado, foi mais reservado. Fico feliz que a senhora esteja feliz, mãe. Apenas tome cuidado. A senhora ficou muito tempo sozinha. O seu tom não era de desaprovação, mas de uma cautela protetora. Ele queria ter certeza de que a estrutura emocional e financeira da mãe permaneceria intacta. Helena apreciara a preocupação de ambos, mas sentia-se perfeitamente capaz de gerir seus próprios assuntos. Ela era
Afinal, a planejadora. Antes de o relacionamento com Ricardo se aprofundar, ela fizera a sua própria due diligence, pesquisou discretamente sobre ele, sobre sua carreira, sua vida, descobriu que ele era financeiramente estável, um viúvo respeitado em seus círculos, com uma única filha, Verônica, que trabalhava no mercado financeiro. Nada levantou bandeiras vermelhas. A primeira vez que Helena encontrou Verônica, cerca de 3 meses depois de começar a namorar Ricardo, foi em um almoço de domingo. A hostilidade não foi imediata, mas uma corrente subterrânea de avaliação fria. Verônica a interrogou sobre sua vida, seus filhos, seu trabalho, sua situação financeira, com uma sutileza que mal disfarçava a sua natureza invasiva. Helena respondeu a tudo com graça e transparência, acreditando que a franqueza desarmaria qualquer suspeita. Foi um erro. Para Verônica, a independência financeira de Helena não a tornava uma igual, mas uma ameaça mais sofisticada. Alguém que não poderia ser facilmente acusada de ser uma golpista, o que tornava a sua presença ainda mais irritante. Com o tempo, a tática de Verônica tornou-se clara: minar a confiança de Helena e posicioná-la como uma influência negativa sobre Ricardo. Se Ricardo ficava um pouco cansado após uma caminhada, Verônica ligava para Helena. Você não deveria forçá-lo tanto. Ele precisa descansar. Se eles planejavam uma viagem de fim de semana, ela inventava uma crise familiar que exigia a atenção do pai. E Ricardo, sempre buscando a paz, tentava agradar a todos. Tenha paciência, querida. Ela só está preocupada comigo. Ele dizia a Helena. Ela e a mãe eram muito apegadas. Ela tem medo de me perder também. Helena, por amor a Ricardo, e com a sabedoria que acreditava ter, tentou ser compreensiva. Racionalizou o comportamento de Verônica como uma expressão distorcida de luto e medo. Ela propôs jantares, tentou incluir Verônica em seus planos, buscou um terreno comum. Mas cada tentativa era recebida com uma polidez gélida que era, em si, uma forma de agressão. Verônica nunca era abertamente grosseira na frente do pai. Era mestre em ataques passivo-agressivos, em elogios que continham farpas, em preocupações que eram acusações. A ideia da viagem a Bali foi de Ricardo. Vamos fugir de tudo e de todos, ele dissera, com um brilho nos olhos. Só você e eu. Um mês inteiro. Vamos celebrar o nosso amor, o nosso futuro. Para Helena, pareceu a solução perfeita. Um mês longe da influência de Verônica. Um tempo para solidificar a sua união, para mostrar a Ricardo como a vida poderia ser leve e feliz, sem a interferência constante. Ela mergulhou no planejamento com seu rigor habitual. Pesquisou os melhores resorts, as atividades, os voos. Foi durante esse processo, cerca de 1 mês antes da viagem, que a ideia do bilhete de contingência surgiu. Não foi um pensamento consciente, mas uma intuição, um sussurro de sua mente pragmática. E se algo acontecesse? E se um dos filhos precisasse dela? E se Lúcia ficasse doente? Ela comprou uma 3ª passagem, um bilhete flexível, só de ida, em seu próprio nome, mas sem assento marcado. Era um seguro, um plano de evacuação que ela esperava nunca usar. Na época, ela não associou o bilhete a Verônica, associou-o a emergências imprevisíveis da vida. Mal sabia ela que a emergência mais crítica seria a erosão do seu próprio respeito. Refletindo sobre isso agora, no quarto silencioso de um hotel em Copacabana, com o som distante das ondas do mar, Helena percebeu a profundidade do seu auto-engano. Ela vira todos os sinais, todas as bandeiras vermelhas. A fraqueza de Ricardo, a malícia de Verônica. Mas ela queria tanto que o sonho fosse real, que poliu as partes feias, escondeu-as debaixo do tapete da paciência e da compreensão. O confronto no aeroporto não foi o início do problema. Foi o colapso inevitável de uma estrutura construída sobre uma fundação defeituosa. Verônica não destruiu nada, ela apenas expôs as rachaduras que já estavam lá. E a decisão de Helena, o ato de entregar o bilhete, não foi um impulso, foi a conclusão lógica de uma análise de risco que vinha sendo feita em seu subconsciente por meses. Foi a arquiteta dentro dela finalmente dizendo: este projeto é inviável, os custos emocionais superam os benefícios. É hora de demolir e começar de novo. Ela se levantou e foi até a varanda. O ar salgado encheu seus pulmões. A Baía de Guanabara brilhava sob a lua. A solidão ainda estava lá, uma presença física ao seu lado. Mas agora não era a solidão da perda. Era a solidão da soberania. A solidão de uma rainha em seu castelo recém-reivindicado. Ela não tinha um parceiro ao seu lado, mas tinha a si mesma. E pela primeira vez em muito tempo, percebeu que isso não era pouco.
Era tudo. A mulher que amara Pedro e a mulher que amara Ricardo se fundiram numa terceira pessoa. Helena, a única e final arquiteta de sua vida. O passado não era um fardo, era o alicerce, e sobre ele ela construiria algo novo, algo inabalável. Helena acordou sentindo-se exausta, mas com uma clareza mental que era quase palpável. A tempestade emocional da noite anterior dera lugar a uma calma determinada. Era hora de passar da demolição para a fase de projeto. Como prometido, ela ligou para Lúcia. "Bom dia, minha arquiteta revolucionária", saudou Lúcia, sua voz enérgica atravessando a linha. "Dormiu como uma pedra, depois que a avalanche passou", respondeu Helena, sentando-se na poltrona da varanda, uma xícara de café na mão. "Estou olhando para o pão de açúcar. Parece sólido. Gosto disso. Ótimo. Precisamos de solidez agora", disse Lúcia, indo direto ao ponto. "Primeiro a parte chata, mas necessária. A logística. Você precisa falar com seus filhos, antes que Ricardo ligue para eles com uma versão distorcida e chorosa da história." Lúcia estava certa. A gestão da narrativa era crucial. Helena agradeceu à amiga e desligou, preparando-se para as duas conversas mais importantes. Ligou primeiro para Daniel, o chefe. Contou-lhe a história de forma concisa e factual, sem excesso de drama, focando na frase de Verônica e na sua decisão subsequente. Houve um silêncio chocado do outro lado, seguido por uma explosão de indignação. Aquela mulher disse isso para você? No aeroporto? E o Ricardo? O que ele fez? Ele estava buscando café, Daniel. E quando voltou, tudo já tinha acontecido. Eu não lhe dei a chance de reagir. Mãe, eu não sei o que dizer. Sinto muito que você tenha passado por isso. Mas, honestamente, estou orgulhoso de você. Você não merecia ser tratada assim. Ninguém merece. O apoio incondicional de Daniel foi um bálsamo. O que você vai fazer agora? Onde você está? Estou no Rio. Preciso de um tempo para mim. Vou ficar bem, querido. Apenas queria que você ouvisse de mim primeiro. Faça o que for preciso, mãe. Se precisar de qualquer coisa mesmo, você me liga. A conversa com Marcos, o advogado, foi diferente. Ele ouviu a história toda em silêncio, processando cada detalhe com a sua mente analítica. Ao final, sua reação não foi emocional, mas estratégica. "Mãe, do ponto de vista legal e prático, você fez a coisa certa ao se afastar de uma situação insustentável", começou ele, como se estivesse dando um parecer. "A questão agora é proteger seus interesses. Ricardo pode se tornar imprevisível sob a influência da filha. Precisamos garantir que não haja nenhuma complicação futura." "Que tipo de complicação, Marcos? Nunca misturamos nossas finanças. Não estou falando de finanças. Estou falando de assédio, de tentativas de manipulação. Ele sabe onde você mora. Ele tem acesso à sua vida. Precisamos criar uma barreira formal." A preocupação dele era genuína, filtrada por sua visão profissional do mundo. "Eu sugiro que você entre em contato com o Dr. Aranha. Ele é o seu advogado de família há anos. Ele tem o seu histórico completo. Ele pode redigir uma notificação extrajudicial, se necessário, estabelecendo que qualquer comunicação futura deve ser feita através de advogados. É um passo drástico, mas envia uma mensagem clara de que a fase da informalidade acabou." A sugestão de Marcos, embora parecesse fria, ressoou com a nova mentalidade de Helena. Ela não estava mais em um relacionamento pessoal com Ricardo. Estava em uma dissolução. E dissoluções exigiam formalidade e limites claros. Era exatamente o tipo de ação que a arquiteta dentro dela entendia. Proteger o perímetro. Fortalecer as fronteiras. "Você tem razão, Marcos. Vou ligar para o Dr. Aranha hoje." Após falar com os filhos, Helena sentiu-se mais leve. O seu sistema de apoio estava ativado. Ela não estava sozinha. Seguindo o conselho de Marcos, sua próxima ligação foi para o Dr. Aranha, um advogado da velha guarda, discreto e incisivo, que cuidava dos assuntos da sua família desde os tempos de Pedro. Ela o encontrou em seu escritório no centro de São Paulo. "Helena, minha cara, Marcos me adiantou o assunto. Sinto muito que esteja passando por isso", disse ele, sua voz grave transmitindo uma empatia contida. "Vamos aos fatos. Você não deseja reatar o relacionamento? Não nas bases em que ele existia. Na verdade, não vejo como ele possa existir de qualquer forma", respondeu Helena com firmeza. "Entendido. Então, o nosso objetivo é garantir a sua paz e a sua privacidade", continuou o advogado. "Não há bens em comum. Não há união estável formalizada. A questão é puramente de relacionamento interpessoal. A minha sugestão é a seguinte: não faremos nada agressivo por enquanto. Vamos operar em silêncio. Você vai se estabelecer, seja no Rio ou em outro lugar que escolher.
Sugiro que não volte para o seu apartamento em São Paulo por um tempo. Vamos alugar um flat de alto padrão em seu nome por alguns meses. Um lugar seguro, com portaria 24 horas, onde você possa ter controle total sobre quem entra e sai. A ideia era brilhante: criar um novo quartel-general, um lugar sem memórias, neutro, um espaço de transição. Enquanto isso, prosseguiu o Dr. Aranha, vamos fazer uma revisão completa do seu planejamento patrimonial, seu testamento, seus investimentos. Não porque Ricardo represente uma ameaça direta a eles, mas como um exercício de reafirmação de sua autonomia. Você está no controle total de sua vida e de seus bens. Vamos formalizar isso, atualizar tudo. É uma forma de ação psicológica poderosa. Você estará construindo ativamente o seu futuro enquanto o passado se desfaz. Era a materialização do conselho de Lúcia. Projetar a fortaleza. Doutor Aranha não estava apenas oferecendo aconselhamento jurídico, estava oferecendo um plano de ação, um projeto de engenharia para a sua nova vida. Quanto a Ricardo e a filha, acrescentou ele, o silêncio é a sua arma mais poderosa. Não atenda às ligações, não responda às mensagens. Qualquer tentativa de contato mais insistente, você me informa imediatamente. Se ele aparecer na sua porta, você não abre e me liga. Deixe que a ausência e o silêncio façam o trabalho. Eles estão esperando uma reação emocional. Deles um vácuo profissional. Helena sentiu uma onda de gratidão. Lúcia, Daniel, Marcos, Dr. Aranha. A sua mente mestra estava formada e em pleno funcionamento, cada um contribuindo com sua força única. A amizade, o amor incondicional, a lógica protetora e a estratégia legal. Nos dias que se seguiram, o plano entrou em execução com a precisão de um cronograma de obra. Dr. Aranha, através de sua equipe, localizou e alugou um flat sofisticado e discreto em Higienópolis, um bairro nobre de São Paulo que Helena gostava, mas onde não tinha laços recentes. A sua mudança foi organizada remotamente. Algumas roupas, livros e objetos pessoais foram discretamente retirados de seu antigo apartamento por uma empresa de confiança e levados para o novo. Helena passou mais uma semana no Rio, um período que ela chamou de descompressão. Ela não fez turismo. Passou os dias caminhando na praia, lendo, visitando livrarias e museus. Estava reabitando a sua própria companhia, redescobrindo os seus próprios ritmos. Voltou para São Paulo não para a sua antiga casa, mas para o seu novo gabinete de crise, como Lúcia apelidou o flat. O lugar era impessoal, mas elegante. Tinha uma vista panorâmica da cidade, uma tela em branco. Ao entrar ali, Helena sentiu que a transição estava completa. Ela não era mais a Helena de Ricardo. Ela não era ainda a nova Helena. Ela estava no limbo, no espaço entre projetos, e era exatamente onde ela precisava estar. Ela começou a estabelecer uma nova rotina. Manhãs de exercício na academia do prédio, tardes dedicadas à revisão de seus documentos com o Dr. Aranha, noites de leitura ou jantares tranquilos com Lúcia ou Daniel. Deliberadamente, ela estava preenchendo o vazio deixado por Ricardo não com distrações, mas com ações construtivas. Estava reforçando suas defesas, mapeando seu território e, o mais importante, aprendendo a desfrutar do silêncio. Um silêncio que não era mais sinônimo de solidão, mas de poder e controle. O celular, que ficara silencioso nos últimos dias, permaneceu intocado. A ausência de notícias de Bali era, em si, uma notícia. Significava que o seu vácuo estava funcionando. E nesse vácuo, Helena estava, tijolo por tijolo, começando a desenhar as plantas da sua nova e magnífica existência. Enquanto Helena construía sua fortaleza de silêncio e estratégia em São Paulo, o paraíso de Bali se transformava lentamente em um purgatório para Ricardo e Verônica. O voo de 18 horas para Dubai, seguido por mais 9 para Denpasar, foi uma maratona de tensão contida. Verônica, após o choque inicial no aeroporto, rapidamente tentou assumir o controle da situação, enquadrando o gesto de Helena como um colapso nervoso histérico. Pai, é evidente que ela não está bem, dizia ela, a voz cheia de uma falsa preocupação, enquanto se acomodavam na classe executiva que fora destinada a Helena. Essa viagem era demais para ela. Foi uma reação de pânico. Foi melhor assim. Agora você pode relaxar de verdade, sem ter que se preocupar com ela. Ricardo mal a ouvia. Ele estava em estado de choque. A imagem de Helena se afastando, sua postura ereta,
Seu olhar desprovido de qualquer emoção que ele pudesse reconhecer estava gravada em sua mente. Não parecia pânico, parecia finalidade. Ele tentou ligar para ela dezenas de vezes antes de o avião decolar, mas cada chamada ia diretamente para a caixa postal. Enviou mensagens longas e confusas, uma mistura de pedidos de desculpa, perguntas e súplicas. Nenhuma foi respondida. O silêncio dela era um abismo que ele não sabia como cruzar. A chegada em Bali foi agridoce. O resort era espetacular. Um oásis de luxo tropical exatamente como Helena descrevera em seus e-mails entusiasmados. O bangalô sobre a água, decorado com flores de frangipane, aguardava-os. Era um cenário montado para um romance, e a presença de Verônica ali era uma dissonância gritante. Nos primeiros dias, Verônica se esforçou para criar uma atmosfera de normalidade, de pai e filha em férias. Organizou passeios, jantares, massagens. Veja, pai, não é maravilhoso? Paz e tranquilidade, dizia ela, enquanto observavam o pôr do sol em um bar na praia. Mas Ricardo não conseguia sentir paz. Sentia-se um fantasma assombrando as férias de outra pessoa. Cada detalhe do lugar o lembrava de Helena. A rede na varanda, onde ele imaginara que leriam juntos. O restaurante de frutos do mar, que ela pesquisara e reservara com meses de antecedência. A aula de culinária balinesa que ela queria tanto fazer. Ele estava vivendo o roteiro de Helena, mas com a atriz errada, e a ausência dela era uma presença mais forte do que a companhia de sua filha. A culpa o corroía. Ele repassava a cena no aeroporto incessantemente. Por que ele fora buscar café? Por que não estava lá para defendê-la? Ele sabia, no fundo do seu ser, que as palavras de Verônica, quaisquer que tenham sido, foram a gota d'água. Ele conhecia a capacidade da filha para a crueldade sutil. E ele se lembrava de todas as vezes que Helena expressara seu desconforto, e de todas as vezes que ele a apaziguara com promessas vagas. Tenha paciência. Ela não faz por mal. Eu vou conversar com ela. Mentiras. Eram mentiras para evitar o conflito, para manter o seu mundo confortável, mesmo que o conforto fosse construído sobre o desconforto de Helena. Na quarta noite, durante um jantar tenso, Ricardo finalmente confrontou a filha. O que você disse para ela, Verônica? Exatamente o que você disse para Helena no aeroporto? Verônica, pega de surpresa pela pergunta direta, tentou desviar. Pai, já conversamos sobre isso. Ela teve um surto. Não vamos estragar nossa viagem com isso. Não me venha com surto, insistiu Ricardo, a voz baixa, mas firme. Eu a conheço. Helena não tem surtos. Ela é a pessoa mais equilibrada que eu conheço. O que você fez? Verônica suspirou, um som de martírio. Eu apenas expressei a minha preocupação. Disse que uma viagem longa como esta poderia ser demais para a sua saúde. Disse que ela talvez não estivesse pensando no seu bem-estar. Ela omitiu a frase crucial, a arma do crime. Você a insultou, disse Ricardo, balançando a cabeça. Você a humilhou. E eu permiti. Eu permiti que isso acontecesse por 1 ano. Cada vez que você fazia um comentário maldoso, cada vez que a excluía, eu ficava quieto. E o meu silêncio foi a minha cumplicidade. A percepção o atingiu com a força de uma onda. Ele não era apenas uma testemunha passiva. Fora um cúmplice ativo na erosão do respeito por Helena. A máscara de Verônica finalmente caiu. A frustração tomou conta de sua expressão. Cúmplice? Pai, eu estava te protegendo de uma mulher que apareceu do nada, que estava se infiltrando na nossa família, que queria te levar para longe de mim. Ela não queria me levar para longe de você, Verônica. Ela queria me fazer feliz. E eu estava feliz. Eu não era tão feliz assim há anos. A voz de Ricardo se elevou, atraindo olhares de outras mesas. E você, com o seu egoísmo, com o seu medo de perder o controle, não suportou ver isso. Você preferia me ver sozinho e sob o seu domínio do que feliz e com outra pessoa. A verdade, finalmente dita em voz alta, pairou entre eles, feia e irrefutável. Verônica ficou pálida. Isso não é verdade. É a mais pura verdade. E o pior é que eu deixei, disse Ricardo, a energia se esvaindo, deixando apenas um cansaço profundo. Ele olhou ao redor, para o paraíso tropical que se tornara sua prisão. Eu preciso consertar isso. Ele pegou o celular e tentou ligar para Helena novamente. Caixa postal. Ele enviou outra mensagem. Helena, por favor, me perdoe. Eu fui um covarde. Eu entendo agora. Por favor, me dê uma chance de consertar isso. Eu te amo. A mensagem foi enviada para o vácuo. Nos dias seguintes, a dinâmica entre pai e filha se desintegrou completamente. Eles mal se falavam. Ricardo passava a maior parte do tempo no bangalô, tentando incessantemente entrar em contato com Helena, com Lúcia,
com Daniel. Ninguém respondia. O muro de silêncio era impenetrável. Verônica, por sua vez, sentindo seu poder sobre o pai evaporar, tornou-se amarga e ressentida. A viagem que deveria ser o seu triunfo, a reafirmação de seu controle, transformara-se em um desastre. Ela via o pai se afastando dela, consumido por uma ausência. Foi então que Ricardo tomou uma decisão. Cerca de 10 dias após a chegada, ele acessou o site da companhia aérea. Olhou para as passagens de volta, marcadas para dali a quase 3 semanas. Com alguns cliques, ele alterou a sua, marcando o retorno para o próximo voo disponível, em 2 dias. Ele não alterou a de Verônica. Quando ele a informou, o pânico tomou conta dela. "O quê? Você vai voltar e me deixar aqui sozinha?" "Eu não estou te deixando", disse Ricardo, com uma calma fria que ela nunca vira antes. "Estou te dando o que você sempre quis. Controle. Você pode ficar em Bali pelo tempo que quiser. A passagem está paga. Aproveite o paraíso que você mesma criou." A ironia em sua voz era cortante. "Eu preciso voltar. Preciso tentar reconquistar o respeito da mulher que eu amo. E mais importante, preciso reconquistar o meu próprio respeito." A tentativa de manipulação de Verônica de que ele não poderia viajar sozinho por causa de sua condição foi recebida com um olhar duro. "A minha condição, Verônica, é que eu tenho quase 73 anos e não vou passar o resto da minha vida sendo um peão no seu jogo. Eu vou voltar, com ou sem a sua aprovação." Naquele momento, Verônica percebeu que havia perdido. O seu plano não apenas falhara, mas saíra espetacularmente pela culatra. Ao tentar expulsar Helena, ela conseguira cimentar a importância dela na vida do pai de uma forma que 1 ano de namoro feliz jamais conseguiria. Ela transformara Helena de uma namorada em uma mártir, uma causa. Enquanto Ricardo fazia as malas, ele recebeu uma notificação em seu celular. Era um e-mail, não de Helena, mas de um endereço desconhecido. O assunto era comunicação. Curioso, ele abriu. A mensagem era curta, formal e impessoal. "Prezado Sr. Ricardo Almeida, informamos que qualquer e toda comunicação futura destinada à Sra. Helena Vasconcelos deverá ser dirigida ao nosso escritório. Atenciosamente, Dr. Inácio Aranha, OAB SP, número." Ricardo sentou-se na cama. A formalidade da mensagem era um soco no estômago. Advogados. Ela havia contratado advogados. O muro de silêncio agora tinha uma muralha legal na frente. A mulher que ele amava, que lia poesias com ele, agora se comunicava através de um intermediário. Ele olhou pela janela, para a água azul turquesa de Bali. A beleza do lugar parecia zombar dele. Ele não tinha apenas perdido Helena, ele a forçara a se proteger dele, e a jornada para reconstruir essa ponte parecia, naquele momento, mais longa e mais árdua do que qualquer viagem ao redor do mundo. O flat em Higienópolis, inicialmente um refúgio impessoal, começou a ganhar os contornos de um lar. Ela trouxe mais de seus livros, algumas de suas obras de arte favoritas, suas plantas, pequenos toques que transformavam o espaço de um gabinete de crise em um centro de comando. Sua rotina, antes um mecanismo de defesa, tornou-se uma fonte de prazer. Ela redescobriu a alegria de cozinhar apenas para si mesma, experimentando as receitas de Daniel. Voltou a desenhar, não projetos arquitetônicos, mas esboços a carvão de vistas da cidade, um hobby que abandonara há muito tempo. Estava, em essência, namorando a si mesma, redescobrindo seus próprios gostos e paixões, sem a necessidade de validá-los com mais ninguém. Cerca de 3 semanas após o incidente no aeroporto, quando a sua nova vida começava a se assentar em um ritmo confortável, ela recebeu um telefonema que a tiraria da sua reclusão autoimposta. Era de um antigo colega, um arquiteto renomado chamado Otávio, com quem trabalhara em um grande projeto de restauração no centro de São Paulo uma década antes. "Helena, que bom te encontrar. Ouvi dizer que você se aposentou, mas espero que seja mentira", disse ele, sua voz um turbilhão de energia. "Otávio, que surpresa. Não exatamente aposentada. Digamos que estou em um período sabático prolongado", respondeu Helena com um sorriso. "Pois eu tenho uma proposta para acabar com esse sabático", disse ele entusiasmado. "Lembre-se da confeitaria Colombo no Rio? Aquele ícone da Belle Époque? Claro, uma joia arquitetônica. Pois é, eles vão iniciar um grande projeto de restauração e modernização da infraestrutura. É um trabalho delicado, quase cirúrgico. Precisam de alguém que entenda a alma de um edifício histórico, mas que também tenha uma visão prática e moderna. O seu nome foi o primeiro que me veio à mente. Eles não querem um escritório grande e impessoal. Querem um consultor sênior, alguém com a sua sensibilidade e experiência para liderar o conceito do projeto.
Seria um trabalho de consultoria, alguns dias por semana no Rio, durante os próximos meses. O que me diz? A proposta a atingiu como um raio. A Confeitaria Colombo, um dos edifícios mais belos e emblemáticos do Brasil. Um projeto de prestígio, um desafio intelectual e artístico. Era mais do que um trabalho. Era um chamado. Era o universo lhe oferecendo não apenas uma distração, mas um propósito principal definido, como diria Napoleon Hill, algo grande e significativo para dedicar sua energia e talento. Otávio, estou sem palavras, gaguejou ela. Diga sim, Helena. A arquitetura brasileira precisa de você. Nós precisamos da sua elegância, do seu rigor. Ninguém combina a preservação histórica com a funcionalidade moderna como você. Naquele momento, qualquer resquício de dúvida ou hesitação que ainda existia em Helena se dissipou. A mulher que se sentira diminuída, invisível, uma nota de rodapé na vida de outra pessoa, foi substituída pela arquiteta celebrada, pela profissional respeitada. A validação não vinha de um relacionamento romântico, mas de sua competência, de seu legado. Eu aceito, disse ela. E a firmeza em sua voz surpreendeu a si mesma. Será uma honra. A decisão de aceitar o projeto foi um ponto de virada. Deu-lhe uma razão para estar no Rio que não era sobre fuga, mas sobre engajamento. Ela começou a dividir sua semana. 3 dias no Rio, trabalhando intensamente com a equipe do projeto, e 4 dias em São Paulo, em seu santuário em Higienópolis. A vida ganhou um novo ritmo, excitante e exigente. No Rio, ela mergulhou no mundo da Colombo. Passava horas dentro do edifício histórico, absorvendo cada detalhe dos espelhos de cristal belgas, das bancadas de mármore italiano, das clarabóias ornamentadas. Conversava com os confeiteiros, os gerentes, os clientes antigos. Queria entender não apenas a estrutura física, mas a alma do lugar. Sua mente, antes ocupada com o drama pessoal, agora estava cheia de desafios de engenharia, de questões de preservação, de ideias para a iluminação e acústica. Ela estava viva, vibrante, no comando. Sua equipe no Rio era formada por jovens arquitetos e engenheiros que a olhavam com uma reverência que a deixava um pouco desconfortável, mas também a revigorava. Em especial, um jovem arquiteto chamado Léo, na casa dos 30 anos, tornou-se seu braço direito. Ele era brilhante, rápido, e via em Helena não uma senhora idosa, mas uma mestra. Doutora Helena, a forma como você resolveu a questão do ar-condicionado sem comprometer as molduras de gesso foi genial, ele dizia, com admiração genuína. Eu nunca teria pensado nisso. Esse respeito profissional era um antídoto poderoso para o veneno da humilhação que ela sofrera. Estava sendo vista e valorizada por sua mente, por sua habilidade. O trabalho a preenchia de uma forma que o romance com Ricardo, mesmo em seus melhores dias, não conseguia. Aquele era o seu elemento, a construção, a criação, a solução de problemas. Foi em uma tarde de quinta-feira, enquanto estava em seu escritório temporário no Rio, revisando plantas, que sua secretária interina entrou. Doutora Helena, há um senhor na recepção. Ele diz que se chama Ricardo Almeida e que precisa muito falar com a senhora. Ele não tem hora marcada. O nome a atingiu com uma força inesperada. Fazia mais de um mês. Um mês de silêncio, quebrado apenas pelo e-mail formal do Dr. Aranha. E agora, ele estava ali, na porta do seu novo mundo. O seu primeiro instinto foi o de recusa, mandá-lo embora, dizer que só se comunicaria através de advogados. Era o plano, a estratégia. Mas então, ela olhou ao redor, para as plantas espalhadas na mesa, para os livros de referência, para a vista da janela que mostrava uma cidade pulsante. Ela não estava mais na posição de vítima, não era mais a mulher ferida no aeroporto. Ela era Helena Vasconcelos, a arquiteta consultora do Projeto Colombo. Ela estava em seu território, em seu poder. Recusar-se a vê-lo seria um ato de medo. Enfrentá-lo em seus próprios termos seria um ato de força. Peça para ele entrar e nos traga 2 cafés, por favor, disse ela, a voz calma e controlada. Ela se levantou e caminhou até a janela, de costas para a porta. Ouviu a porta se abrir e se fechar. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Então, a voz dele, hesitante, quebrada. Helena, ela se virou lentamente. A aparência dele a chocou. Estava mais magro, mais pálido. Os olhos azuis, antes tão vibrantes, estavam sombreados por um cansaço profundo e uma tristeza que parecia ter envelhecido sua alma. Não havia mais o charme fácil, a leveza. Havia apenas um homem derrotado. Ricardo, ela disse, o tom neutro, profissional. O que o traz ao Rio?
Você, ele respondeu simplesmente. Eu voltei de Bali há semanas. Tentei te ligar. Enviei mensagens. Recebi o e-mail do seu advogado. Helena, eu sinto muito. A voz dele falhou. Não há um dia, uma hora, que eu não pense no que aconteceu, no que eu permiti que acontecesse. Ela permaneceu em silêncio, esperando. Não iria facilitar para ele. Esta não era uma conversa para absolvê-lo de sua culpa. Era para ela entender o que viera a seguir. Eu fui um fraco, um covarde, continuou ele, as palavras saindo com dificuldade. Eu sempre soube que Verônica era difícil, manipuladora. Mas eu a desculpava. Dizia a mim mesmo que era amor de filha. Mas não era. Era posse. E eu sacrifiquei a sua paz, o seu respeito, para não ter que confrontá-la. Não há desculpa para o que eu fiz. Ou melhor, para o que eu não fiz. A secretária entrou com os cafés, quebrando a atenção por um momento. Helena indicou a cadeira à frente de sua mesa. Ele se sentou, parecendo pequeno e perdido naquele ambiente que era tão dela. Ela se sentou em sua própria cadeira, o poder simbólico da mesa entre eles não passando despercebido. Eu aprecio a sua sinceridade, Ricardo, mas e sinto muito não muda o que aconteceu. Eu sei, ele disse, olhando para as próprias mãos. Eu não vim aqui esperando que você me perdoasse e que tudo voltasse a ser como antes. Eu vim porque eu precisava que você soubesse que eu entendi. Eu entendi a profundidade do meu erro. E eu mudei as coisas. O que você mudou? Perguntou ela, a pergunta direta, sem rodeios. Eu estabeleci limites com Verônica, limites rígidos. Disse a ela que o comportamento dela foi inaceitável e que até que ela reconheça o mal que causou e peça desculpas a você, o nosso relacionamento será diferente, distante. Ele fez uma pausa. Eu também comecei a fazer terapia, para entender por que eu permiti que isso acontecesse. Porque eu tenho tanto medo de conflitos a ponto de ferir as pessoas que eu amo. A menção à terapia foi uma surpresa. Era um passo concreto. Uma ação. Não apenas palavras. Helena sentiu uma pontada de algo que não era nem pena nem amor, mas um respeito relutante pela tentativa dele de se consertar. Fico feliz em saber que você está se cuidando, Ricardo. É importante. A sua voz ainda era contida, mas talvez um grau menos gélida. Helena, ele disse, inclinando-se para a frente, a sua angústia palpável. Eu não estou pedindo uma segunda chance. Sei que não a mereço. Eu estou pedindo a possibilidade de uma. No futuro, se eu provar que mudei, se eu me tornar o homem que você merece. Helena olhou para ele. O homem que ela amara com tanta esperança. Viu a sua dor, o seu arrependimento. Mas também se viu. Viu a mulher que ela se tornara naquele último mês. Forte, independente, com um propósito renovado. O seu mundo não girava mais em torno dele ou da possibilidade de um romance. Girava em torno de seus projetos, de suas paixões, de sua própria paz de espírito. Ricardo, começou ela, escolhendo as palavras com o cuidado de um arquiteto, escolhendo a pedra fundamental de uma construção. A mulher que você conheceu, a que foi com você para o aeroporto, não existe mais. Ela foi demolida naquele dia. E eu estou construindo algo novo em seu lugar. É um projeto em andamento. E honestamente, não sei se há espaço nele para o que você está pedindo. Ela foi honesta, brutalmente honesta. A minha prioridade agora sou eu. É o meu trabalho. É a minha paz. Eu não posso te dar nenhuma promessa. Não posso te dar nenhuma esperança. Isso seria injusto com nós dois. Ela se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. Agradeço que tenha vindo. Foi necessário. Mas agora, eu preciso voltar ao trabalho. Ele se levantou também, o rosto marcado pela aceitação da sua derrota. Eu entendo. O projeto parece importante. É, ela confirmou. É a minha obra-prima. Ele caminhou até a porta, depois parou e se virou uma última vez. Helena? Você está mais bonita do que nunca. Não era um flerte. Era uma observação. Ele estava vendo a força nela. A luz que vinha de dentro. Não a que era refletida por ele. É o que acontece quando a gente para de esperar que outros construam a nossa felicidade e começa a desenhar as próprias plantas, respondeu ela. Ele assentiu, um sorriso triste no rosto, e saiu. Helena ficou parada no meio da sala por um longo tempo. Não sentiu triunfo, nem tristeza. Sentiu uma calma profunda. A confrontação que ela temia havia acontecido. E
e ela a navegara com a força e a graça que descobrira em si mesma. O passado fora finalmente confrontado e colocado em seu devido lugar. Agora, ela podia se virar e olhar unicamente para a frente, para o futuro magnífico que estava, com suas próprias mãos, a projetar. A sua vida encontrou um equilíbrio gratificante entre a agitação intelectual do Rio e a tranquilidade restauradora de seu santuário em São Paulo. Ela se reconectou com velhos amigos da comunidade de arquitetura, participou de seminários, deu uma palestra em uma universidade a convite de Otávio. Sua reputação, que sempre fora sólida, ganhou um novo brilho. Ela não era mais a viúva de Pedro ou a aposentada. Ela era Helena Vasconcelos, uma força a ser reconhecida em seu campo. A sua amizade com Lúcia aprofundou-se ainda mais. Elas se falavam quase todos os dias. Lúcia servindo como sua caixa de ressonância, sua conselheira e, muitas vezes, sua fonte de humor. Lúcia estava enfrentando seus próprios desafios, lidando com um problema no joelho que limitava sua mobilidade e com um filho que, aos 40 anos, ainda dependia financeiramente dela. A jornada de Helena inspirou Lúcia a tomar suas próprias medidas. Sabe, Helena, ver você tomar as rédeas da sua vida me fez olhar para a minha, disse Lúcia durante um almoço em São Paulo. Eu sempre facilitei as coisas para o meu filho, dei desculpas para ele. Chega, ontem eu lhe dei um prazo de 6 meses para encontrar um emprego e um lugar para morar. Foi a conversa mais difícil da minha vida. E como você se sente? Perguntou Helena, aterrorizada e ao mesmo tempo incrivelmente leve, como se eu tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. As suas jornadas, embora diferentes, eram paralelas. Ambas estavam redefinindo seus papéis e estabelecendo limites em seus 70 anos, provando que a transformação pessoal não tem idade. Elas se tornaram a mente mestra uma da outra, incentivando-se mutuamente a buscar a própria felicidade e o próprio respeito, sem concessões. Ricardo, fiel à sua palavra, não a procurou mais diretamente. Cerca de uma vez por mês, uma carta chegava ao escritório do Dr. Aranha e era encaminhada a ela. Eram cartas ponderadas, introspectivas. Ele não pedia nada, apenas relatava seu progresso na terapia, compartilhava pensamentos sobre os livros que estava lendo, falava sobre os limites que estava aprendendo a impor em sua vida. Eram relatórios de progresso de um homem em reconstrução. Helena as lia com uma distância clínica, mas não conseguia deixar de sentir uma ponta de admiração pelo esforço dele. Ele estava fazendo o trabalho. Enquanto isso, a ausência de Verônica era total. Helena soube por Lúcia, que tinha amigos em comum, que a relação entre pai e filha estava congelada. Verônica se recusava a admitir qualquer erro, entrincheirada em sua narrativa de que fora a vítima da situação. Ricardo, por sua vez, mantinha-se firme em sua posição. A dinâmica tóxica que definira a vida deles por tanto tempo havia sido quebrada. O projeto Colombo avançava a passos largos, superando desafios e celebrando vitórias. Helena e sua equipe formaram um vínculo forte. Léo, o jovem arquiteto, tornou-se seu protegido. Ela o ensinava não apenas sobre arquitetura, mas sobre profissionalismo, sobre como navegar as políticas de um projeto grande, sobre a importância da integridade. Em troca, ele a mantinha atualizada sobre novas tecnologias e tendências, sua energia juvenil a contagiando. Era uma relação simbiótica e enriquecedora que preenchia um espaço em sua vida que ela não sabia que estava vazio, o de mentora. Um dia, Léo a convidou para a inauguração da exposição de fotografia de sua esposa. Helena, inicialmente hesitante em socializar fora do trabalho, decidiu ir. A galeria estava cheia de jovens artistas e profissionais. Helena se sentiu um pouco como um peixe fora d'água, até que começou a conversar com as pessoas. Descobriu que sua mente, afiada por décadas de experiência, ainda era ágil e curiosa. Ela discutiu arte, política, tecnologia. Sentiu-se interessante e interessada. Percebeu o quanto se isolara nos últimos anos, primeiro no luto por Pedro, depois na bolha do romance com Ricardo. Agora, seu mundo estava se expandindo novamente. Essa expansão trouxe uma nova camada de felicidade. Uma felicidade que não dependia de um parceiro, mas de sua própria curiosidade e engajamento com o mundo. Ela começou a aceitar mais convites, a frequentar concertos, a visitar novas exposições. Sua vida em São Paulo tornou-se tão rica quanto seus dias de trabalho no Rio. A subtrama de sua vida não era mais sobre romance e perda, mas sobre redescoberta e crescimento. A semente da adversidade, como Lúcia previra, estava se transformando em uma árvore magnífica,
com galhos que se estendiam em direções inesperadas. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava florescendo de uma forma que nunca imaginara ser possível nesta fase da vida. A mulher que entregara a passagem para Bali não o fizera para punir Ricardo ou Verônica, mas em um ato de autopreservação subconsciente para se dar a chance de se tornar a pessoa que ela era destinada a ser. A solidão, que antes era uma presença assustadora, transformara-se em uma solitude preciosa. O tempo que passava sozinha era um tempo de recarga, de reflexão, de planejamento. Ela se tornara sua melhor companhia, e essa autossuficiência radiante era talvez a sua maior obra arquitetônica, uma estrutura interna sólida, bem iluminada, com fundações profundas e espaço para crescer. Uma casa para a sua alma que ninguém, nunca mais, poderia ameaçar demolir. Para marcar a ocasião, foi organizado um evento de gala, uma reinauguração para a imprensa, investidores e personalidades do mundo da arte e da cultura do Rio de Janeiro. Helena, como a arquiteta consultora principal, seria uma das anfitriãs da noite. Ela passou o dia do evento em uma nuvem de atividade, supervisionando os últimos detalhes. A iluminação, a disposição das flores, a música. Tudo tinha que ser perfeito. Quando a noite chegou e ela se viu no grande salão, olhando para o resultado de seu trabalho, sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase a deixou sem fôlego. Os espelhos restaurados refletiam a luz de lustres polidos, o mármore brilhava, e o som de um quarteto de cordas enchia o ar, misturando-se ao burburinho de conversas animadas. Ela havia conseguido. Havia honrado a história do lugar enquanto o preparava para o futuro. Vestida com um elegante vestido de seda azul marinho, que realçava seus cabelos prateados presos em um coque sofisticado, Helena circulava pelo salão, recebendo cumprimentos. Otávio a abraçou com entusiasmo. Você não apenas restaurou um edifício, Helena. Você restaurou a alma deste lugar. É a sua obra-prima. Léo e sua esposa a trataram como a convidada de honra. Colegas que ela não via há anos a parabenizavam com admiração genuína. Naquele momento, no centro daquele universo que ela ajudara a recriar, Helena sentiu-se completa. A validação era avassaladora e vinha de sua competência, de seu talento, de seu trabalho duro. Foi então que ela a viu. Do outro lado do salão, perto da entrada, estava Verônica. Ela não estava vestida para uma gala, mas com roupas de trabalho escuras e caras, como se tivesse vindo direto de uma reunião. Estava sozinha, e sua postura era rígida, seus olhos varrendo o local com uma intensidade nervosa até encontrarem Helena. Por um instante, o coração de Helena vacilou. A aparição dela ali, naquele lugar de triunfo, parecia uma profanação. O primeiro instinto de Helena foi se virar, ignorá-la, pedir a um segurança que a removesse. Mas então, os princípios que ela cultivara no último ano assumiram o controle. Ignorá-la seria dar-lhe poder, seria um recuo. Helena respirou fundo, endireitou os ombros, e com a mesma calma deliberada que usara para entregar a passagem no aeroporto, começou a caminhar em direção a ela. As pessoas abriam caminho para Helena, sorrindo, cumprimentando-a. Ela era a rainha daquela noite. Verônica, em contraste, parecia deslocada, uma sombra no meio de tanto brilho. Quando Helena finalmente parou à sua frente, o silêncio entre elas era uma bolha no meio da festa. Verônica, disse Helena, a voz calma, sem hostilidade. O que você está fazendo aqui? Verônica parecia ter ensaiado um discurso, mas a presença de Helena, radiante e no controle, pareceu desarmá-la. Eu soube do evento. Eu precisava falar com você, gaguejou ela. Nós não temos nada para conversar. Respondeu Helena simplesmente. E esta é uma noite de celebração. Não é o lugar para... Seja lá o que for isso. Foi então que a raiva e a frustração acumuladas de Verônica vieram à tona. Sua voz baixou para um sussurro venenoso, o mesmo tom que usara no aeroporto. Você acha que venceu, não é? Roubou meu pai de mim. Destruiu minha família. Tudo para conseguir o que queria. Helena a olhou. E pela primeira vez, não sentiu dor ou raiva, sentiu uma espécie de pena clínica. Ela viu uma mulher profundamente infeliz, cuja única ferramenta de interação era a agressão. A acusação era tão absurda, tão desconectada da realidade da vida, que Helena construíra para si, que não tinha poder para feri-la. Vencer? Helena repetiu, a voz ainda calma. Isso nunca foi uma competição, Verônica. Foi uma escolha. Seu pai escolheu parar de ser manipulado, e eu escolhi parar de ser desrespeitada. As consequências dessas escolhas são de responsabilidade de cada um. Ela gesticulou para o salão ao redor delas. Isto aqui, isto é o que eu estive fazendo, construindo coisas.
Criando beleza. E você? O que você tem construído? A pergunta, desprovida de malícia, mas cheia de uma verdade cortante, atingiu Verônica como um soco. Seus olhos se encheram de lágrimas de raiva. Você não sabe nada sobre mim. Você afastou meu pai. Ele mal fala comigo. Ele está fazendo terapia por sua causa. Não, corrigiu Helena, com uma firmeza inabalável. Ele está fazendo terapia por causa dele mesmo, porque ele finalmente percebeu que a felicidade não pode ser construída sobre a infelicidade dos outros. É uma lição que todos nós temos que aprender em algum momento. Nesse exato momento, como se fosse uma cena de um filme, Ricardo apareceu ao lado delas. Ele não viera com Verônica. Ele fora convidado por um dos investidores do projeto, um amigo em comum. Ele olhou para a filha, depois para Helena, e seu rosto se fechou em uma expressão de profunda decepção. Verônica, o que você está fazendo? Ele perguntou, a voz baixa e dura. Eu te pedi para deixar Helena em paz. Este é o momento dela, a noite dela. Eu só vim dizer a verdade, retrucou Verônica, a voz subindo de tom, atraindo alguns olhares curiosos. Não, disse Ricardo, colocando-se sutilmente entre a filha e Helena, um escudo humano que ele falhara em ser 1 ano antes. Você veio tentar estragar a felicidade de outra pessoa porque não consegue encontrar a sua. Acabou, Verônica. Este comportamento, esta amargura, acabou. Ele se virou para Helena. Helena, me desculpe, eu vou resolver isso. Mas Helena levantou a mão. Não precisa, Ricardo. Não há nada a ser resolvido. Ela olhou diretamente para Verônica. Não mais com pena, mas com a autoridade final de quem encerra um capítulo. Eu te desejo sorte, Verônica. De verdade. Espero que um dia você encontre algo para construir, em vez de apenas tentar demolir. Com isso, ela se virou. Não fugiu. Apenas deu as costas à toxicidade e voltou para a sua celebração. Voltou para a luz, para a música, para as pessoas que a admiravam e a respeitavam. Deixou pai e filha para trás para lidarem com os escombros de seu próprio relacionamento. Ricardo, vendo Helena se afastar, forte e intacta, sentiu uma mistura de orgulho e perda. Ele se virou para a filha, que chorava de raiva e humilhação. Vamos embora, Verônica, disse ele firmemente. Você precisa de ajuda, e eu não posso mais te ajudar me destruindo no processo. Mais tarde, naquela noite, após o último convidado ter saído, Helena ficou sozinha no grande salão silencioso. Ela caminhou até o centro, sob a clarabóia que ela lutara tanto para preservar. A adversidade final havia se apresentado, e ela a superara não com raiva ou vingança, mas com a graça e a força de sua identidade reconquistada. O confronto não a diminuíra, apenas ressaltara o quão longe ela havia chegado. Ela não precisava que Ricardo a defendesse. Ela era sua própria defensora, a arquiteta de sua própria fortaleza, e ela era inexpugnável. Passava mais tempo em São Paulo, desfrutando de seu apartamento, de seus amigos e de seus novos interesses. A mulher que vivia em função de um projeto ou de um relacionamento dera lugar a uma mulher cuja vida era um mosaico rico e diversificado de suas próprias escolhas. Ela e Ricardo haviam encontrado um novo tipo de relacionamento, um que nenhum dos dois poderia ter previsto. Após a cena na Colombo, ele lhe escrevera uma carta final, não de desculpas, mas de despedida do homem que ele fora. Ele contou que Verônica, finalmente atingindo o fundo do poço, concordara em buscar terapia também, e que eles estavam começando o longo e doloroso processo de reconstruir sua relação em bases mais saudáveis. Ele não pediu para ver Helena, apenas desejou-lhe toda a felicidade do mundo e agradeceu por, inadvertidamente, ter sido o catalisador de sua própria e necessária transformação. Helena ficou comovida com a carta, guardou-a com as outras. Era um testemunho de crescimento, tanto dele quanto dela. Cerca de 1 mês depois, por impulso, ela o convidou para um café, não em um restaurante romântico, mas em uma livraria movimentada, um território neutro. Eles conversaram por horas, não sobre o passado, não sobre eles, mas sobre a vida. Sobre os livros que estavam lendo, sobre os filmes a que assistiram, sobre as dificuldades e alegrias de lidar com filhos adultos. A conversa era leve, inteligente e, acima de tudo, respeitosa. Não havia mais a dinâmica do homem charmoso e da mulher apaixonada. Havia 2 seres humanos, com suas bagagens e suas sabedorias, desfrutando da companhia um do outro como amigos. Eles começaram a se encontrar assim, a cada 2 ou 3 semanas. Iam a museus, a concertos, a palestras. Eram encontros de mentes. Helena descobriu que gostava da amizade de Ricardo, de seu humor, de sua perspectiva.
E ele parecia contente com o que ela oferecia. Ele a tratava com uma deferência quase reverente, sempre consciente da força que ela representava. Ele nunca mais tentou segurar sua mão ou a chamou por um apelido carinhoso. Ele a chamava de Helena. E ela gostava disso. Um dia, sentados em um parque, ele mencionou que estava planejando uma viagem à Toscana. Sozinho, ele acrescentou rapidamente. Para um curso de culinária e para visitar pequenas cidades. Helena sorriu. Parece maravilhoso, Ricardo. É engraçado, disse ele pensativo. Bali deveria ter sido a viagem dos nossos sonhos. E foi um pesadelo. Agora eu vou para a Itália, sozinho, e sinto uma paz que não sentia há muito tempo. Talvez porque agora você não está fugindo de nada, sugeriu Helena. Está indo ao encontro de si mesmo. Ele a olhou, os olhos azuis claros e serenos. Você me ensinou isso. Vendo você construir sua vida de volta, com tanta graça e força, você me deu um novo projeto para a minha própria vida. A palavra projeto a fez sorrir. Era a linguagem dela. Na primavera seguinte, o projeto Colombo foi totalmente concluído. Houve outra celebração, desta vez mais íntima, apenas para a equipe e os principais investidores. Helena recebeu uma placa de homenagem e fez um discurso breve e emocionante sobre a importância de honrar o passado para construir o futuro. Ricardo estava lá, na plateia, aplaudindo-a discretamente, um amigo orgulhoso. Naquela noite, ao voltar para seu apartamento em São Paulo, Helena sentiu uma onda de contentamento profundo. Sua vida estava cheia de trabalho significativo, de amizades sólidas, de interesses que a estimulavam. Ela tinha seus filhos, sua amiga Lúcia, sua equipe no Rio e até mesmo a amizade inesperada e redefinida com Ricardo. Ela caminhou até a sua escrivaninha e abriu uma gaveta. Lá dentro, em um envelope, estava a sua cópia da passagem original para Bali. A passagem com o seu nome, que ela nunca usou. Ela a pegou e a olhou por um longo momento. Não sentia dor, nem arrependimento. Sentia gratidão. Aquele pedaço de papel não era um símbolo de um sonho perdido. Era o catalisador de sua libertação. O bilhete que ela entregou a Verônica era simbólico, mas o bilhete que ela guardou para si mesma, o que ela escolheu não usar, era o verdadeiro bilhete para a sua nova vida. Ao recusar aquela jornada, ela embarcara na mais importante de todas. Ela pegou um isqueiro, foi até a varanda e, em um cinzeiro de cerâmica, ateou fogo ao bilhete. Observou as chamas consumirem o papel, as palavras Bali, Helena Vasconcelos, desaparecendo em fumaça e cinzas. Era um ritual de encerramento. O seu telefone tocou. Era Lúcia. Então, arquiteta do ano, qual é o próximo projeto? A Torre Eiffel? O Coliseu? Helena riu, o som ecoando na noite paulistana. Meu próximo projeto sou eu, Lúcia. É um projeto de longo prazo, e a manutenção é diária. Ela olhou para o horizonte da cidade, as luzes brilhando como uma promessa infinita. A passagem para Bali era só de ida, e ela a dera a outra pessoa. Mas a jornada que ela iniciara naquele dia no aeroporto, essa sim, era só de ida. Uma jornada para dentro de si mesma, para o coração de sua própria força, para a arquitetura de sua própria alma. E ela não tinha data de volta. Estava finalmente em casa. Se esta jornada de autodescoberta e força interior de Helena ressoou com você, se a inspirou a olhar para as próprias adversidades como sementes para um futuro magnífico, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe uma história de superação, sua ou de alguém que admira. E não se esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas possam se inspirar a se tornarem os arquitetos de suas próprias vidas.